capítulo 21 de Mateus, Mateus 21, 12. Eu tenho uma palavra e eu gostaria de ministrar essa palavra nessa manhã para vocês. Mateus 21, 12. A pastora Maida respondeu essa pergunta na quinta-feira, só que desde semana passada eu estava com vontade de pregar esse texto. Semana passada eu ia pregar no domingo, quando eu cheguei aqui, senti a necessidade de mudar, preguei um outro texto, mas hoje, nessa manhã, gostaria muito de falar sobre esse texto. Nós vamos lê-lo agora. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. E todos estes indignaram-se e disseram: Ouve o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Quantos estão comigo nessa manhã? Preste atenção. Então, olha só, foi muita gente para pouco glória. Depois você vai ter a oportunidade de dar um glória mais alto, amém? Prepara a sua garganta aí, não deixa eu pregar sozinho nessa manhã. Então preste atenção no que eu vou te falar. Jesus, ele vem exatamente, ele aparece na história exatamente quando o templo de Herodes foi construído. O templo de Herodes era uma das construções mais absurdas do mundo antigo, porque antes do templo de Herodes foi erigido um templo, o templo de Salomão. Salomão edificou o templo, mas depois do cativeiro na Babilônia, o templo foi destruído. Depois veio a sua reconstrução por Zorobabel, no tempo do profeta Zorobabel, quando se levantou, no tempo de Zorobabel, quando se levantou o profeta Ageu, e deu todas aquelas palavras a respeito do templo, ensinou a respeito do templo, e organizou, incitou o povo a se levantar para que pudesse ser edificado o templo. Passou-se muito tempo, o templo não foi reconstruído, mantendo a mesma qualidade e a mesma beleza e imponência do templo de Salomão. Veio um governador chamado Herodes. Herodes era um cara completamente insano, obcecado pelo povo judeu. Ele era idumeu e ele queria muito trazer, ou muito ganhar o coração do povo judeu. O coração do povo judeu, naquela época, para ser ganhado, precisava de fato de muita coisa, mas o principal ele fez, que foi reedificar o templo. O templo de Herodes foi de fato uma das maravilhas do mundo antigo, porque Herodes pegou o Monte Moriá, que é o monte do templo, e ele fez um platô. Naquela época não existia máquinas, não existia patrolas, nem retroescavadeiras, mas Herodes fez essa façanha. Ele fez um platô no Monte Moriá e ali reedificou o templo, que posteriormente foi chamado de Templo de Herodes, porque Herodes o Grande foi aquele que havia reedificado este templo. Preste muita atenção no que eu vou te falar nessa manhã, porque este templo, ele era de fato uma das maravilhas do mundo antigo. O povo judeu já havia sido disperso, uns foram para a Babilônia. Depois da regressão do povo à terra de Israel, muitos não quiseram voltar, outros foram para diversas partes do mundo, mas a raiz, a cultura judaica, a chama da cultura judaica sempre
manteve acesa dentro do coração do povo judeu. Tanto que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde fala a respeito da lei do povo judeu, ela vai dizer que tinha 3 festas anuais. E essas festas eram obrigatórias, um estatuto perpétuo, obrigando todo o povo judeu a comparecer em Jerusalém durante esses 3 períodos, essas 3 festas do ano. Preste muita atenção, vinha gente de todo mundo para sacrificar a Deus no templo em Jerusalém. Vinha judeus da Síria, via judeus que moravam ainda perto da Babilônia, naqueles territórios da Babilônia, da Pérsia, vinha judeus, do sul da Europa, da Itália, do norte ali próximo do Egito, vinha judeus também etíopes, da Etiópia, aonde hoje é o Iêmen, vinha judeus de diversos lugares do mundo para participar das 3 festas anuais em Jerusalém. Por quê? Porque isso era uma obrigação para todo o povo judeu. Então preste muita atenção. Como era o culto nessa época do templo? O culto consistia em um ofertante vir, trazer uma oferta para expiação do seu pecado. Essa oferta era oferecida exatamente neste lugar, no templo de Herodes, o templo onde Herodes construiu. E ali o sacerdote pegava o animal, o sacerdote degolava o animal, imolava o animal, derramava o seu sangue, e assim a oferta era recebida pelo Senhor nas mãos do sacerdote, através da vida do sacerdote. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Agora imagina numa época uma época onde não havia carros, uma época onde não havia caminhão de boi, uma época onde não havia avião. Como que esses judeus iriam trazer os seus animais de outros países, de outros lugares, para sacrificar no templo? Como que eles iam, preparar essa viagem? Como que seria uma viagem completamente desastrosa? Lembre-se, preste atenção, lembre-se, a oferta não podia ter defeito nenhum. O animal não podia ter mancha, o animal não podia ter nenhum machucado, o animal precisava ser perfeito, Carlos. O animal não podia ter aquilo que o judeu chama de mum, ou algo que comprometesse esse animal para ser uma oferta. O animal precisava estar perfeito. Agora, olha para mim, preste atenção. Como que um judeu que morava na Itália iria trazer, em Roma, na verdade, iria trazer lá de Roma um animal e manter esse animal intacto até chegar no templo? Não havia possibilidade alguma. Por isso, os sacerdotes tiveram uma brilhante ideia. Qual era a ideia? Vender os animais no templo, para que o judeu pudesse vir com dinheiro, pagar pelo animal e pegar o animal perfeito e sacrificá-lo exatamente lá no templo e cumprir a sua obrigação, cumprir o seu culto. Na verdade, já que o dinheiro que o judeu pagasse, o dinheiro que o judeu ia usar para comprar o animal, era o seu próprio sacrifício. Ele estaria de fato sacrificando, comprando o animal para sacrificar diante de Deus. Não poderia ser de graça, porque como que você iria oferecer uma oferta que te custe alguma coisa? Davi disse que a oferta que nós devemos dar a Deus é uma oferta que nos custe algo. Então todo judeu sabe muito bem o valor de uma oferta, sabe muito bem que precisa pagar um preço pela oferta, para que a oferta possa ser aceita diante de Deus. Isso é o princípio da oferta. Se a oferta não te custa nada, para Deus também não
não vai custar nada. Se para você a oferta, na verdade, é nada, é uma esmola, Deus não vai receber uma oferta, Deus vai receber uma esmola. Mas se a oferta te custa caro, se a oferta que você está ofertando para Deus, você pagou um preço caro por ela, é uma oferta que de fato é aceita por Deus. E todo judeu entendia isso. Os sacerdotes tiveram uma brilhante ideia. A brilhante ideia foi vender os animais no próprio templo. Mas só que existia um problema. O judeu que vinha de Roma, o judeu que vinha da Etiópia, o judeu que vinha da Pérsia, ele vinha com um certo tipo de moeda. A moeda tinha uma gravura lá. Por exemplo, se pegava uma moeda de Roma, tinha a gravura lá de César na moeda. E essa moeda, ela não era aceita lá no templo. Por quê? Porque o templo, de fato, era o templo de Deus, e toda moeda que tinha gravura de um imperador, de um rei ou de um outro Deus, porque muitas nações tinham moedas que cunhavam nessas moedas ao retrato e a imagem dos seus próprios deuses, essas moedas não serviam para o templo, eram moedas de idolatria, e no templo não aceitava objetos nenhum de idolatria. Então, para isso, eles tiveram uma outra brilhante ideia, irmão Valdeir. Qual a ideia que eles tiveram? A ideia foi ter uma casa de câmbio lá no templo. Então, eles resolveram todos os problemas tendo essas duas coisas: um comércio, aonde eles vendiam animais, e uma casa de câmbio, aonde eles trocavam as moedas e davam as moedas do templo, porque ele pegava a moeda pagã e dava a moeda do templo, porque tanto para comprar os animais no templo, quanto para pagar o imposto do templo, precisava dar uma moeda do templo. Por isso que Jesus disse: vê essa moeda, o rosto de quem está aqui, né? E um de seus discípulos disse: de César. Aí ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. A moeda de Deus é uma outra moeda, é um shekel do templo. A moeda de César era uma outra moeda, que tinha a imagem do imperador. Vamos ver isso no texto para você ver. Então todos os judeus, eles precisavam pagar os impostos no templo, eles precisavam comprar os animais no templo para sacrificar. Os impostos, ele está escrito em Êxodo capítulo 30, versículo 13, ele vai dizer, coloca para mim o texto por gentileza, Êxodo 30, 13, vai dizer que todo judeu precisava pagar o imposto do templo. Olha só: isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Isso aqui era um imposto que todo judeu, diga comigo, todo judeu precisava pagar o imposto do templo, que é o imposto que Deus instituiu. Até o próprio Jesus pagou o imposto do templo. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 24. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem vai almoçar hoje, diga aleluia. Quem vai jejuar, diga misericórdia. Vamos jejuar? Parabéns. Estão mentindo, né? Mentindo na igreja, gente, o pecado dobra. Olha só, Mateus capítulo 17, versículo 24 diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Então Jesus lhe disse: logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. O estáter era uma moeda que equivalia a 2 dracmas. Então Pedro deu. Então assim eles pagaram o imposto por Pedro e por Jesus. Jesus está dizendo aqui que
os reis da terra cobram impostos de pessoas alheias. Ele estava dando uma lição para Pedro. Falou: Pedro, eu não preciso pagar, porque eu sou filho do Pai, eu sou herdeiro de tudo isso aqui, mas eu vou fazer isso para não escandalizar. Jesus estava dando uma forte lição para Pedro, que existem coisas que nós não precisamos fazer, mas nós só fazemos para não escandalizar o próximo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então é exatamente isso. Existia o imposto do templo, e todo judeu vinha e trocava a sua moeda, se vinha de outra nação, pegava a moeda idólatra, trocava na casa de câmbio, e assim comprava um animal para poder sacrificar no templo. Isso era completamente legal. Era algo completamente legal, algo que os sacerdotes começaram a fazer para resolver um grande problema. Só que no meio de todo esse processo, começou a ter uma corrupção generalizada dentro do templo. O que aconteceu? Os sacerdotes viram uma grande possibilidade de superfaturar na fé alheia, na fé do povo, em cima da fé do povo. Então eles começaram a fazer o quê? A cobrar uma taxa muito alta do câmbio. Eles começaram, na verdade, a cobrar, valores exorbitantes, ao ponto do povo achar aquilo completamente absurdo. É aquilo que a gente vê nos lugares turísticos. Por exemplo, em lugares turísticos existem coisas, água de coco vale R$20, R$30 em alguns lugares, você vai pagar esse valor. Se você compra um milho aqui no Mato Grosso, você paga 50 centavos por um. Se você vai na praia, você paga R$25 para você comer um milho cozido ou um milho assado. Então assim, são coisas absurdas, por causa de alguns lugares onde as pessoas aproveitam o comércio ou a movimentação de pessoas nesses lugares. Então isso foi o que fez Jesus ficar completamente irado, porque Jesus todos os anos ia no templo para também adorar a Deus, para também oferecer a Deus o seu culto. E o que acontecia? Jesus cumpria a lei, e todos os anos Jesus via a mesma coisa: os cambistas superfaturando no câmbio, os vendedores de animais às vezes condenando animais que não eram para ser condenados, mas só para poder ganhar em cima disso. Então isso estava acontecendo, estava uma corrupção generalizada dentro do templo. Por isso que Jesus de repente olha para aquilo e se ira. Quando Jesus se ira, ele começa a derrubar a mesa dos cambistas, ele começa a tirar todo mundo, tanto os que vendiam quanto os que compravam no templo. Jesus começa a expulsar todo mundo do templo por causa dessa respectiva situação. Jesus, irmão, se irou. O povo não estava entendendo nada. O povo começou a se levantar e a questionar: por que esse homem está fazendo isso? Por que esse homem está irado dessa forma? Por que esse homem está irado desse jeito? O povo começou a fazer esses tipos de perguntas. Por quê? Porque não entendia o coração de Jesus, não sabia o que Jesus estava fazendo, e muito menos entendia o porquê daquilo. Sabe o que acontece? Às vezes nós temos dificuldade de entender a visão de alguns líderes. Às vezes temos dificuldade de entender os nossos próprios líderes. Às vezes os nossos líderes tomam atitudes que às vezes nós pensamos: poxa, por que isso? Para que isso? Será que essa pessoa equivocou-se? Será que essa pessoa está errada? Mas não entenda, preste atenção no que eu quero te dizer aqui. Um líder sempre tem uma visão ampla daquilo que está acontecendo. Um líder, ele precisa ter visão, ele precisa entender por que algumas atitudes
são erradas e até onde essas pequenas atitudes podem levar. O líder precisa ter essa habilidade, essa capacidade de saber aonde certas coisas vai chegar. Por isso que às vezes um líder ele toma atitudes que não vai agradar todo mundo. Eu até postei um vídeo nessa semana no meu Instagram e disse: se você quer ser um bom líder, você precisa estar preparado para frustrar o coração de algumas pessoas. Se você de fato quer ser alguém que vai liderar com muita responsabilidade aquilo que Deus entregou nas suas mãos, você precisa estar preparado para desagradar também um grupo de pessoas. E eu estou dizendo isso não só para pessoas que lideram pessoas, porque todos nós que estamos aqui nessa manhã somos líderes. Bate no peito e diga: eu sou líder. Cada um de nós lideramos. Você lidera você mesmo. Você precisa ter a capacidade de administrar e gerenciar as suas emoções. Você precisa tomar decisões. Você precisa levar esse corpo às vezes para lugares que não quer. Para estar aqui nessa manhã você precisou levantar o seu corpo, dizer: frio, eu não vou te curtir mais. Eu vou me levantar e eu vou para a casa do Senhor adorar a Ele. Líder, você lidera a si mesmo. E às vezes o que acontece? O líder ele toma algumas atitudes que a gente não compreende, mas nós precisamos entender que todo líder tem uma visão. O que difere é o tamanho dessa visão. Talvez a visão do líder que você conhece é curta, outro já tem uma visão longa. Talvez a sua visão é média, outros também podem ter uma visão ampla. Só que todo líder tem uma visão. Quem está me entendendo? Todo líder precisa entender o que está fazendo. E existem às vezes algumas situações que, olha para mim, existem às vezes algumas situações que vão de fato causar polêmicas. Não escândalo, mas polêmicas. A atitude de Jesus, a ira santa de Jesus causou uma polêmica ali no meio do povo. Mas quem de fato entendia o que Jesus estava fazendo, de fato aplaudiu a Jesus, porque Jesus estava colocando um fim na corrupção generalizada que estava dentro daquele lugar. Aqui eu entendo uma coisa, nem sempre, primeira coisa que eu entendo, nem sempre eu vou entender a atitude de um líder. Nem sempre eu vou entender a atitude do meu líder, mas eu preciso respeitá-la, amém? Nem sempre eu vou entender a atitude do meu líder, mas eu preciso respeitá-la. Agora eu não consigo entender como que tem gente que consegue insistir em alguns lugares, ou permanecer em alguns lugares. Ele não concorda com o líder, ele não concorda com o pastor, ele não concorda com o chefe, ele não concorda com a equipe, ele não concorda com o que é feito, mas está lá, infernizando, descontente e murmurando. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga aleluia. Descontente e está murmurando e reclamando, e para tudo reclama. Se faz, reclama. Se não faz, reclama. Se vai, reclama. Se fica, reclama. Se levanta, reclama. Se senta, reclama. Tudo a pessoa reclama. Essa pessoa é uma pessoa nécia, é uma pessoa desprovida de temor. Porque, eu não sei se vocês, tem alguém aqui que tem medo de demônio? Pode levantar a mão, vai. Tem alguém aqui que tem medo de demônio? Se eu fosse você, eu temia mais os anjos. Porque a Bíblia diz que tem um anjo, ó, olha para mim. A Bíblia diz que tem um anjo, e esse anjo, ele vem enviado por Deus para destruir a vida de algumas pessoas. Ah, são inimigos de Deus? Crentes. Crentes? Crentes que frequentam a igreja, que às vezes são até dizimistas, que oram, olha para mim, anjos que vêm de Deus, enviados por Deus para destruir crentes, crentes que às vezes estão toda semana no culto, mas eles vêm para destruir a vida de crentes. Otávio, é verdade isso. Sabe como que é o nome desse anjo? Destruidor. Anjo de Deus. Ele é chamado de destruidor. Ele vem destruir a vida de quem?
de quem murmura. 1 Coríntios 10, verso 10. Aqui eu mato a cobra e mostro a cobra morta. 1 Coríntios 10, 10. Eu quero que todos vocês leiam isso. Vamos lá? 3, 2, 1. E não. Tem gente que tem medo de demônio. Eu tenho medo de andar com gente que reclama. Eu tenho medo de sentar na mesa de quem murmura. Eu tenho medo de abrir a porta da minha casa para gente que fala mal dos outros, de líderes, de tudo e de todos, e fica reclamando. Por quê? Porque essas pessoas são visitadas por esse anjo. E quando esse anjo visita, pega todo mundo. Quem está comigo, diga glória a Deus. É por isso que eu não entendo, às vezes, pessoas que permanecem em lugares, mas não conseguem honrar a visão do lugar. Jesus estava tomando uma atitude que muita gente não entendeu, mas uma atitude que foi necessária para limpar a casa. A primeira coisa que eu aprendo é: nem sempre eu vou entender a visão, ou nem sempre eu vou entender as atitudes do meu líder, mas eu preciso respeitar. Amém? Vou dizer de novo: nem sempre eu vou entender a atitude do meu líder, mas eu preciso respeitar. Primeiro ponto. Segundo ponto: somente Jesus é quem corrige a igreja. É porque às vezes levanta algumas pessoas e diz: ah, eu sou o profeta que veio corrigir a igreja. O profeta que veio corrigir a igreja? Aonde você viu isso? Ah, Deus me levantou para denunciar todo mundo. É? Você então faz parte do ministério da denúncia? Ah, Deus me levantou para meter o porrete em tudo. Às vezes eu olho na internet alguns pseudo-pastores que se levantam para falar mal da igreja, falar disso, mal daquilo, mal daquilo, mal daquilo. Quando a gente olha, de repente o tempo passa, eles nem têm nem sombra do seu próprio nome. Por quê? Porque quem corrige a igreja é Jesus. Jesus é quem organiza a igreja. Jesus é quem corrige o templo. Jesus é quem trata com o templo. Jesus é quem faz tudo, porque Ele é o dono da igreja. Se eu estiver aqui um dia, não servir mais a Ele, e estiver com o meu coração completamente fora do propósito, Ele pode vir e Ele vai me tirar, vai colocar uma outra pessoa que esteja na visão. Por quê? Porque a igreja é dele, tudo é dele. Ele é o centro, Ele é o rei de tudo. Então nós precisamos entender isso, que Jesus, às vezes, Ele toma algumas atitudes que a gente não entende. E presta atenção, muita gente ia no templo para adorar a Deus. Muita gente se submetia a essa corrupção porque era a única forma de cumprir com a sua obrigação espiritual. Mas quando Jesus expulsa tudo, quando Jesus tira todo mundo de cena, aparece em cena pessoas que não apareciam anteriormente, pessoas que não eram bem vistas por este sistema, pessoas que, de fato, não davam lucro para o sistema, pessoas que não participavam do sistema. No versículo 14 vai dizer, no versículo 13, Deus expulsa o ladrão. Nossa, que conexão, hein? 13 e ladrão. Caraca, Jesus, que revelação. Talvez a revelação mais poderosa dessa manhã. 13 e ladrão. Oh, Jesus, me ajuda. Versículo 14 vai dizer: e foram ter com ele no templo cegos e coxos. Cegos e coxos não podiam entrar no templo.
Cegos e coxos não eram bem-vindos no templo, cegos e coxos não eram bem vistos no templo, cegos e coxos não tinham acesso no templo. Mas quando Jesus entrou na casa, colocou a casa em ordem, veio aqueles que não tinham acesso, veio aqueles que não tinha ninguém por eles, veio aqueles que eram a escória da sociedade, veio aqueles que não eram assistidos por ninguém, veio aqueles que eram os improváveis. Preste muita atenção no que eu vou te falar. O sistema pode até te rejeitar, o sistema pode até me rejeitar, porque a gente é meio louquinho mesmo, a gente é meio diferente mesmo, a gente tem uns pensamentos diferentes mesmo, mas entenda, Jesus nos aceitou. Nós estamos aqui nessa manhã porque Jesus nos aceitou do jeito que nós somos, com essa personalidade, com esse Jesus nos aceitou. Quantos foram aceitos por Ele aqui nessa manhã? Diga glória a Deus. Aí a gente diz: and my heart burns for you. Quantos corações queimam por Jesus aqui? Olha só, presta atenção, deixa eu terminar a mensagem. Então, olha só, foram ter com eles os cegos e os coxos, os improváveis, os que estavam sendo jogados de lado. Aqui, na verdade, foram ter com Jesus dois tipos de povo. Diga comigo, dois tipos de pessoas. Pessoas sem visão, porque cegos fala de visão, e coxo fala do que? Destino, direção. Foram ter com ele pessoas sem visão e pessoas sem destino, sem direção. A Bíblia vai dizer que Jesus os curou. Você sabe para que Jesus te trouxe aqui nessa manhã? Porque Jesus primeiro limpou o templo. Quem está comigo, diga glória a Deus. É por isso que às vezes você olha para a igreja e começa a ver que está faltando algumas pessoas. Não é que está faltando, é que Jesus limpou. Primeiro Jesus limpa. Primeiro Jesus começa a selecionar. Primeiro Jesus começa a deixar quem de fato tem que permanecer. Primeiro Jesus começa a organizar a casa. Depois ele começa a receber pessoas. Quando ele recebe pessoas, ele dá visão e ele também dá destino. Preste muita atenção. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dar, em primeiro lugar, visão. Você vai começar a enxergar aquilo que você não enxergava. Você vai começar a ver aquilo que não via. Você vai começar a vislumbrar coisas que antes você não tinha conhecimento a respeito dela. Eu declaro que a sua visão está aberta a partir de agora. Você vai ver coisas no mundo espiritual. Você vai ver coisas no mundo físico. Você vai começar a enxergar o coração de pessoas. Você vai começar a ler a intenção dessas pessoas. E você vai ter capacidade de selecionar as pessoas certas. Porque primeiro ele vai te dar visão, depois ele vai te conectar ao seu destino. Primeiro ele tira aquilo que te atrapalha, para depois fazer você andar, correr, caminhar, voar em direção ao seu destino. Eu declaro que tudo que estava travado na sua vida, interrompido, parado na sua vida, a partir de agora recebe dos céus um start, um início, e a glória de Deus está sobre a tua vida para te fazer movimentar. Movimento. Será que tem alguém nessa manhã que entende essa palavra? Deus está te dando movimento. Deus está te dando mobilidade. Deus está fazendo você sair deste lugar. Mas você não vai para qualquer lugar, porque Ele também te deu visão. Você vai para o lugar certo. Consegue crer nisso que eu estou pregando nessa manhã?